Graça e a paz que vem de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, nobre Consolador e Santo Ensinador, agora se multipliquem nos nossos corações ao meditarmos na Palavra de Deus. Hoje o texto de João, capítulo 11, do versículo 1 até o 45, e eu devo acrescentar ainda alguns versículos até os 53. Deus assim nos abençoe. Amém. Pastor Fernando Garski, vice-presidente da igreja, compartilhou uma mensagem deste texto. Eu gostaria de usá-la como base também para a nossa meditação. Então, que Deus possa abençoar o meditar do nosso coração. Amém. Irmãos, tem dias que quando o celular toca, dá aquele frio na barriga, não é verdade? O número às vezes é desconhecido, ou pode ser também conhecido. A nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Basta que uma ligação chegue, ou uma mensagem: preciso conversar com você. Aí o coração já acelera. E será isso? O que será que quer falar? A pessoa ansiosa, quando ouve uma frase assim, já não consegue mais pensar em nada, só do que significam estas palavras. Tem dias que a ligação chega, e o que fazemos? Nos entristecemos, nos martirizamos. O que fazer? No salmo de hoje, o salmista nos ensina a pedir: das profundezas clamo a ti, Senhor. E quando a gente fala desta forma, nós assumimos que quem controla a vida não somos nós. Não controlamos a vida, nem o tempo e nem a morte. E é justamente nesse lugar de morte que o texto que lemos se encontra. Jesus é aquele que entra numa cena de morte, é aquele que chora, é aquele que também traz vida. O texto que ouvimos começa em uma casa conhecida. Jesus muitas vezes esteve ali. Ele era amigo de Lázaro, amigo de Marta, amigo de Maria. Certamente, amigos que trouxeram a ele momentos de alento em muitas situações. Eles eram amigos que brincavam juntos, que se consolavam mutuamente, amigos que conviviam. E aí vem uma notícia: o seu amigo Lázaro está doente. E a gente pensa assim: nossa, então Jesus vai largar tudo o que está fazendo para ir ao encontro do seu amigo. Mas o texto nos mostra algo diferente. Jesus demora. Ele não chega no ritmo das expectativas. E quando ele chega lá, Lázaro já estava morto e já fazia 4 dias. Então a Marta, lembra da história das irmãs, Maria e Marta? Marta é aquela preocupada em manter a casa limpa e servir as pessoas. E a Maria é aquela que senta aos pés de Jesus e ouve o que ele tem para ensinar. Marta está agitada. Quando ouve falar de Jesus, ela logo vai ao encontro dela.
aliás, ao encontro dele. E ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Reparem que essa frase carrega um se. É como se ela dissesse: olha, eu estou dizendo isso, Senhor, porque eu estou sofrendo. Eu sei que o Senhor é capaz, mas o Senhor não veio. E eu não entendi por que o Senhor agiu assim. Há um misto de raiva e crença. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso, mas agora eu estou triste e eu estou com raiva. Quantas vezes nós também oramos como se esse se Deus estivesse aqui, se Deus estivesse, fizesse algo, se Deus chegasse antes. Quantas vezes nós oramos assim, com um misto de crença e dúvida? Mas o Senhor está ali e Ele vai se encontrar com a morte. E é interessante que o texto não esconde. Quando Jesus chega perto do túmulo, a Marta já diz: Senhor, ele já está cheirando mal. Faz 4 dias. A Bíblia nos permite encarar que a morte é feia, cheira mal e é dolorosa. Ela não é natural no sentido de ser tranquila, desejável ou boa. Ela é consequência do pecado que corrompeu a criação e a todos nós. Por isso, junto com a morte vem a acusação da consciência. E o Salmo 130 fala novamente: se tu, Senhor, observares os nossos pecados, quem poderia escapar da condenação? E essa pergunta nos desmonta, porque no fundo nós sabemos que se Deus contar o nosso pecado, se Deus pesar a nossa intenção, se Deus medir o amor, ninguém escapa. Ninguém escapa. Nem Marta, nem Maria, nem nós. Uma das coisas que mais nos impactam nesse texto, aliás, nem é o milagre. E João registra em 2 palavras: Jesus chorou. Jesus não encena diante da morte. Ele não diz para Marta e Maria: para de chorar. Não. Ele chora junto, porque ele sente dor. Ele não é um Deus frio, distante. Ele sabe e conhece o que está se passando. Por isso ele chora. E às vezes, irmãos, o que machuca a gente nessa vida não é só a dor, mas a sensação de estar sozinho, de não ter a quem recorrer. E nesse pequeno versículo nós temos a declaração de que nós nunca estamos sozinhos. Cristo não é um espectador do sofrimento. Ele é o Deus encarnado que se aproxima e se deixa atingir pela dor. Em Jesus, Deus tem lágrimas. Deus chora. Deus se compadece. Depois de chorar e externar o seu sentimento, Jesus dirige algumas palavras. Ele fala, ele se entrega com uma promessa:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, aquilo que Jesus fala em seguida não nega a realidade da morte. Ainda que morra, a morte vai acontecer. Mas por causa dele, que é a ressurreição e a vida, a morte não tem a última palavra. Assim, sempre esperança. Se não nesta vida, na eternidade com toda certeza. E Jesus continua dizendo: e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, irmãos, há uma morte que assusta ainda mais que a física, que é a condenação ao inferno. E Jesus diz que aquele que vive e crê nele, não passará por essa morte. E aí vem a pergunta: você crê nisso? Jesus não pergunta: você está entendendo? Você entende tudo? Você sabe por que eu estou fazendo isso? Ele não faz essas perguntas. Ele apenas diz: você crê nisso? E Marta responde com uma linda confissão: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, após essa breve conversa, Jesus vai ao túmulo e manda tirar a pedra. Ele enfrenta o cheiro da morte, mesmo sendo avisado. E então ele chama, ele dá uma ordem que cria vida: Lázaro, venha para fora. Porque a palavra de Jesus, ela é transformadora. E aqueles que são chamados, que são atingidos por essa palavra, precisam ouvir, precisam atender, porque essa palavra é fiel e verdadeira e ela concretiza aquilo que ela expressa. Lázaro, vem para fora. É uma ordem que é obedecida sem temor, sem pestanejar. Ele sai para fora. A mesma palavra que Deus pediu que Ezequiel pregasse aqueles ossos secos. E quando Ezequiel é perguntado: será que esses ossos podem ter vida de novo? Ele devolve: tu sabes, Senhor, eu não sei. A minha fé é pequena, mas o teu poder é sobrenatural. Transpassa aquilo que eu posso imaginar. E aquele exército de ossos, de repente se põe de pé, pelo poder da palavra. A palavra transformadora, a palavra que dá vida, a palavra que opera aquilo que ela mesma expressa. É a palavra que lá no princípio foi responsável por ter criado tudo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: faça-se separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. E assim aconteceu. Uma palavra que transforma a realidade, as realidades. Uma palavra que traz vida por meio daquilo que ela opera. E depois disso, o próprio inimigo, sem perceber, acaba pregando o evangelho. Depois do nosso texto, em João 11, versículo 50, o Caifás diz: é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo. É claro que ele estava falando de política, mas Deus transforma essa palavra na pregação do evangelho. Um morre para que nenhum outro precise ser condenado.
essa palavra transformadora nos leva à Páscoa, nos leva àquele dia onde o próprio Jesus levanta da morte e se apresenta vivo para aqueles que estavam indo ao encontro dele, buscando quem estava morto. E a palavra dos anjos, aquelas mulheres, contrasta a cena. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem vive? Sim, irmãos, esse texto nos leva para o dia da ressurreição do nosso Deus. Porque a partir desta ressurreição, nós temos também vida por meio do seu nome. E o que nos faz ter essa vida é o Espírito que o próprio Deus sopra em cada um de nós, que nos dá uma perspectiva eterna, que nos dá uma fé que vai além da compreensão humana, que enxerga que Deus é tão poderoso que pode transformar qualquer realidade. Por isso, a gente canta, como fizemos no hino em preparação. Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, eis, Senhor, convém, que nos socorra a tua proteção. Conosco faze eterna habitação. Estando Deus do nosso lado, o que pode nos fazer o mal? Estando Deus junto conosco e seu Espírito dentro de nossos corações, por que temer o futuro? Por que temer as notícias ruins? Por que ficar preocupado quando nem a morte tem a última palavra? Então Deus nos chama no texto de hoje, como chamou a Maria e a Marta, a um salto de fé. Confiar, mesmo diante daquilo que estamos vendo. Ter certeza do cuidado de Deus, mesmo diante de uma situação que, humanamente falando, é impossível de ser mudada. Porque Jesus é aquele que está junto conosco, é aquele que visita, é aquele que foi a Betânia, que depois foi para o túmulo, e que depois, por causa disso, sofreu horrores. Após este texto, lá no versículo 53, é dito que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, os fariseus, a partir daquele dia, começaram a buscar uma forma de matar Jesus. Ou seja, Jesus assume o risco de morte por amor a nós. Ele faz bem a Lázaro. Muitos que foram ali creram nele, mas outros queriam matá-lo, porque a sua fama estava crescendo demais, além da conta. Certamente, irmãos, nós não precisamos de ver alguém ressuscitar dos mortos para crermos em Jesus. Pela fé, nós cremos que o Filho de Deus venceu a morte e hoje vive e reina ao lado do Pai. Este mesmo Deus que venceu a morte, colocou no nosso coração o seu Espírito Santo, que é a garantia de que nós não vamos passar pela morte eterna, mas teremos vida por meio do seu nome. Então, irmãos, a ligação pode acontecer.
E o dia, depois de uma ligação, pode não ficar o mesmo. Mas isso não anula quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele está preparando para cada um de nós. Os dias estão difíceis, às vezes é das profundezas que clamamos ao Senhor. Se assim o é, precisamos também lembrar que lá no Salmo 130, versículo 7, a palavra de Deus também nos diz, e é essa palavra que sustenta a sua igreja: no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Que Deus nos guarde na sua fé. Que Deus mantenha seu Espírito Santo sobre nós. Que Ele nos dê alento em meio aos dias difíceis e tristes. E que Ele nos dê sempre essa visão celeste, para que mesmo em meio à dor, creiamos, o céu é a nossa herança. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós em conjunto